Se a virtude é fruto da razão e do amadurecimento, por que é tão importante ensinar as virtudes desde cedo às crianças? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Priscila, eu sou orientadora familiar e me baseio nos princípios da educação clássica. E hoje eu quero te mostrar a importância de ensinar as virtudes desde cedo. Mesmo sabendo que a virtude só é alcançada completamente com a razão. Alguns pais, eles acreditam que devem esperar os filhos crescerem, ficarem mais racionais, para depois, então, falar das virtudes. Mas isso é um grande engano. Na verdade, é justamente o contrário. É na infância que nós precisamos preparar o coração, a vontade e os hábitos da criança. Para que quando a razão ela florescer de verdade, ela já tem um terreno fértil para se tornar uma pessoa virtuosa. Agora, antes de tudo, vamos entender primeiro o que é virtude. Na tradição clássica, a virtude é um hábito bom, é uma atitude firme, uma disposição da vontade para escolher o bem. Não é só comportamento externo, uma boa ação ou boas maneiras. É algo muito mais profundo. É a ordenação da nossa inteligência, dos nossos desejos e das nossas ações, para tudo que é verdadeiro e bom, guiando-nos segundo a razão e a fé. O hábito, ele não é um costume qualquer, mas uma disposição firme, adquirida pela repetição de atos. O que eu quero dizer é que não basta fazer o bem uma vez. A virtude molda o caráter e a vontade para que a pessoa ela esteja pronta a agir bem sempre, em todos os momentos, como algo natural da sua personalidade. E é algo que direciona para a ação, ordenando nossas paixões. A virtude não é apenas uma teoria ou uma intenção, mas uma força interior que move a pessoa a agir. Por exemplo, às vezes eu escuto muito na igreja, por exemplo, eu queria tanto ajudar. Aí você chama essa pessoa e ela sempre já tem uma desculpa para te dar. Ou quando uma pessoa fala que queria ser voluntária em uma ação social, mas nunca ajuda. Ou agora um exemplo pessoal meu, que eu particularmente escuto muito. Eu sou mãe por adoção. E é muito comum a pessoa chegar perto de mim e dizer: nossa, que lindo! Eu sempre tive vontade de adotar também. Mas, ou seja, ter a intenção de fazer o bem não é virtude. A virtude exige ação. Se não tiver ação, não é virtude. A virtude ordena o homem para o bem conforme a reta razão e, em última instância, o leva para Deus. Assim, a virtude ela é como uma segunda natureza, tornando fácil, estável e até prazeroso fazer o bem. Agora eu quero falar sobre os tipos de virtudes. Nós temos as virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, que dizem respeito à vida prática. E como o próprio nome diz, são as virtudes que dão origem a várias outras virtudes. Elas são as virtudes morais, que são adquiridas humanamente, mas que se desenvolvem pela educação, pelos atos, ou seja, pelas ações intencionais e pela perseverança no esforço. A graça, ela purifica e eleva a virtude. Temos também as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Elas são virtudes infundidas por Deus na nossa alma e se referem diretamente a Ele, tendo Deus como origem, causa e objeto. Ou seja, são as que nos elevam a Deus. A virtude é o que aperfeiçoa as potências da alma, capacitando o homem a agir de acordo com a sua natureza racional e a se aproximar do seu fim último, a bem-aventurança em Deus. Agora que nós já entendemos um pouco sobre o que é virtude, nós precisamos entender por que a virtude só é plenamente vivida com a razão. Primeiro, porque é quando a razão governa nossos impulsos é que nós conseguimos entender
e escolher o bem de forma consciente. A criança, ela começa a ser capaz de discernir entre o certo e o errado, a entender o sentido das coisas e a tomar decisões com consciência a partir do momento que a gente chama de a idade da razão, que acontece por volta mais ou menos aí dos 7 anos de idade. Até essa fase, a criança ela age mais por instinto, imaginação e imitação. Mas ali perto dos 7 anos, a razão começa a se desenvolver. Começa de forma mais clara a se desenvolver. A criança ela já consegue entender regras, dar justificativas, perceber que suas escolhas têm consequências. É o momento em que ela deixa de viver só no mundo do gosto, não gosto, e começa a pensar no que é certo ou errado, mesmo que de forma ainda inicial. Esse é o período em que a educação moral deve se intensificar, porque agora a criança ela já não só sente, mas entende. Em resumo, a idade da razão é em torno dos 7 anos, porque é nesse ponto do desenvolvimento que a criança desperta para a vida racional, começando a compreender a ordem moral e podendo assumir, pouco a pouco, responsabilidade pelos seus atos. A criança pequena, antes dos 7 anos, ainda não tem a razão completamente formada. Mas isso não significa que devemos esperar. Não significa que devemos deixar de iniciar os ensinamentos das virtudes. Ela já pode ser educada em disposições e hábitos que vão facilitar a vida virtuosa do futuro. É como na saúde, por exemplo. Uma criança, ela não entende tudo sobre a alimentação, por exemplo, mas já pode aprender a comer bem, a comer de forma saudável, mesmo que ela ainda não entenda o porquê. Mais tarde, ela vai compreender melhor o sentido disso. E é exatamente por isso que precisamos começar cedo. A infância é o tempo dos hábitos. O que a criança aprende repetidamente, de forma simples e cotidiana, se torna parte dela. A vontade dela precisa de treino, mesmo antes da razão estar madura. Se os pais esperam a criança entender tudo para começar a ensinar, provavelmente será tarde demais. Ela já terá se acostumado a agir apenas de acordo com os seus caprichos, com as suas vontades. Por isso, coisas pequenas fazem toda a diferença. Fazê-la esperar a sua vez, ensiná-la a agradecer, compartilhar os brinquedos, obedecer aos pais, ajudar nas tarefas da casa. Esses são pequenos exercícios que moldam a vontade e preparam o coração para a verdadeira virtude. E aqui entra o papel dos pais. Nós somos os primeiros educadores da vontade e dos hábitos de nossos filhos. Muito mais do que palavras, o exemplo é o que mais forma. As crianças percebem quando nós somos coerentes, quando nossas ações confirmam o que dizemos. A disciplina cotidiana, a ordem, a rotina, os limites, não é algo pesado, mas sim parte essencial desse processo. E quando unimos firmeza com afeto, é que damos à criança segurança. E essa segurança abre caminho para a obediência, para a temperança, para a justiça. Com o passar dos anos, quando a criança cresce e a razão vai amadurecendo, ela começa a entender o porquê de tudo aquilo que já viveu. A obediência que ela praticava, sem compreender totalmente, agora ganha sentido. O jovem que foi treinado nos bons hábitos vai ser capaz de reconhecer o valor das virtudes e desejá-las de forma consciente. É como se a razão viesse consolidar aquilo que já estava sendo cultivado desde pequeno. Ensinar virtudes desde cedo não é apressar a criança, mas sim preparar o solo do coração dela. A virtude é como uma semente.
Se o solo não for preparado, ela não cresce. Mas se a ordem, bons hábitos, exemplos concretos e amor, ela floresce. Agora eu te convido a refletir. Quais hábitos você está cultivando hoje nos seus filhos? Eles estão aprendendo a viver no caminho da virtude ou dos vícios? Lembre-se, educar para a virtude é exigente, mas é o maior presente que podemos dar aos nossos filhos. Porque é isso que vai torná-los verdadeiramente livres, fortes e capazes de escolher o bem. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, ajude a que mais pais conheçam esse assunto. Nos comentários me diga qual virtude você quer implementar ainda hoje na educação do seu filho. Vamos juntos formar uma geração mais forte, mais virtuosa e mais humana.